Ao longo desses últimos meses, nós vereadores temos sofrido na pele, porque somos arguídos, somos perguntados, somos parados no meio da rua pelos funcionários públicos desse município, reclamando e chorando a perda e o atraso do seu pagamento do funcionalismo público da cidade de Bacabal. E motivado, levado, provocado por todos esses lamentos, vereador Gleidson Santos, no dia 15 de outubro de 2015, às 10 horas e 4 minutos, protocolei no Ministério Público aqui na cidade de Bacabal, requerimento de minha autoria, uma notícia fato que foi acolhida pela promotora da primeira Promotoria de Justiça de Bacabal, a doutora Ana Carolina Cordeiro de Mendonça Leite. Protocolei esse requerimento onde pedi a intervenção do Ministério Público nessa situação, para que a população tivesse esse amparo, buscando salvaguardar o seu direito personalíssimo, o seu direito constitucional de ter acesso aos seus vencimentos e aos seus salários aqui na cidade de Bacabal, coisa que não acontecia há muito tempo. E, inclusive, depois de protocolado esse pedido, comuniquei aqui à tribuna dessa casa, comuniquei nos meios de comunicação da cidade de Bacabal que havia feito isso. Inclusive, o líder do governo, vereador Maninho, falou que como não havia razão para isso, como o Ministério Público não havia encontrado nenhum fundamento para isso, com certeza não iria prosperar esse requerimento de minha autoria, feito no dia 15/10/2015. Mas, para minha felicidade, senhoras e senhores que me escutam nessa noite de hoje, no dia 24 de novembro de 2015, recebi um ofício do Ministério Público dirigido à minha pessoa, dando ciência das providências tomadas pelo Ministério Público em relação ao requerimento que eu tinha apresentado lá naquele órgão. E o requerimento dava conta de que a promotora de justiça de Bacabal, a doutora Ana Carolina Cordeiro de Mendonça Leite, nos cientificava de que o Ministério Público resolvera ingressar com ação civil pública de obrigação de fazer contra o município de Bacabal na primeira vara desta comarca. E aí, senhoras e senhores, eu passo agora, e aí quando o Ministério Público resolve propor isso, essa ação civil pública, e aqui no caso em questão houve um pedido de tutela antecipada, porque como se trata de algo urgente, algo que não pode esperar, algo que se esperar o julgamento normal causaria grandes danos, grandes transtornos à nossa população, há o pedido de julgamento de tutela antecipada nos casos que mais importam nessa questão. Então, eu peço a atenção dos senhores, das senhoras, da imprensa aqui presente, para que eu possa ler a decisão e de como a juíza, a doutora Vanessa Ferreira Pereira Lopes, juíza titular da primeira vara da comarca de Bacabal, se posicionou acerca desse pedido da promotoria aqui de Bacabal. O Ministério Público Estadual propôs ação civil pública de obrigação de fazer com tutela antecipada em face do município de Bacabal, representado pelo prefeito, senhor José Alberto Oliveira Veloso. Narra que o município de Bacabal se encontra em atraso no pagamento do seu quadro funcional, tanto de servidores efetivos como os contratados. Afirma ainda que, após o recebimento das denúncias, requisitou informações sobre o fato junto ao secretário municipal de Finanças e secretário municipal que confirmaram o atraso, conforme o ofício das folhas 12. Aduz que o representante do município de Bacabal, o prefeito José Alberto Oliveira Veloso, recusa-se a cumprir com seu dever de autorizar o pagamento dos servidores públicos municipais unicamente por falta de vontade política de fazê-lo. E aqui não sou eu quem está falando, aqui quem está falando é a promotoria, informando isso ao juiz.
causando graves transtornos aos servidores públicos municipais que já não conseguem honrar com os seus compromissos pessoais. Requer, por fim, e aqui está o pedido da promotora, requer, por fim, tutela antecipada para bloqueio de todas as contas da titularidade do município de Bacabal, Maranhão, mantidas na Caixa Econômica Federal, bem como seja determinado que o réu encaminhe as folhas de pagamento de todos os servidores municipais, concursados, contratados, pagos pela instituição bancária, que estão com os salários atrasados referente aos meses de agosto, setembro, outubro de 2015 e conseguintes, porque na época o mês de novembro ainda não tinha se adiantado, mas aqui já caberia o mês de novembro também. A agência da Caixa Econômica Federal localizada na cidade de Bacabal, Maranhão, e concomitantemente seja autorizado o referido estabelecimento a proceder ao pagamento dos servidores públicos municipais correntistas do respectivo banco, como disposto nas referidas folhas, a débito dos saldos das contas bloqueadas. E aqui, senhores, eu vou me permitir ler para os senhores agora como julgou, como decidiu a juíza doutora Vanessa Ferreira acerca desse pedido. Diante do exposto, e aqui falando a juíza, diante do exposto, caracterizados seus elementos essenciais, defiro a antecipação de tutela para determinar o bloqueio de todas as contas da titularidade do município de Bacabal mantidas pela Caixa Econômica Federal no percentual de 50%. O Ministério Público pediu o bloqueio de todas. E a juíza entendeu que vai bloquear todas, mas numa quantidade de 50%. E continua, que o requerido encaminhe as folhas de pagamento de todos os servidores municipais concursados e contratados pago pela instituição bancária que estão com os salários atrasados referente a agosto, setembro e outubro desse ano, no prazo de 48 horas a este juízo, bem como a agência da Caixa Econômica Federal na cidade de Bacabal, sob pena de multa diária, direta e pessoal, ao prefeito José Alberto Oliveira no valor de R$5.000. Portanto, aqui a multa não é para o município de Bacabal, a multa é para a pessoa física do prefeito municipal de Bacabal no valor de R$5.000 diário, uma multa determinada aqui pela juíza da primeira vara da cidade de Bacabal, no valor de R$5.000 ao prefeito José Alberto Oliveira Veloso, caso descumpra qualquer uma dessas decisões da Justiça de Bacabal. Por fim, que o gerente da Caixa Econômica Federal proceda ao pagamento dos servidores públicos municipais correntistas do respectivo banco, como disposto nas referidas folhas, a débito dos saldos das contas bloqueadas. Em caso de inadimplemento da obrigação, a multa imputada ao prefeito será revertida em favor do Fundo Estadual de Reparação de Interesses Difusos Lesados após 10 dias subsequentes à data e hora da intimação. Senhores vereadores, Câmara Municipal de Bacabal, senhores que me escutam da galeria, que eu acabei de ler aqui, senhores, que eu acabei de ler para os senhores nessa noite, aborda exatamente o restinho de esperança que a população de Bacabal ainda pode ter de passar um Natal mais tranquila. E eu digo isso porque agora não vai competir mais a escolha do Poder Executivo Municipal de Bacabal, do prefeito de Bacabal, decidir se vai pagar ou não o servidor municipal. Não compete mais a ele. No prazo de 48 horas, o município de Bacabal deve informar a Caixa Econômica Federal de todos os seus servidores, enviar a folha de pagamento para a Caixa Econômica Federal e o gerente, que já recebeu intimação também, diga-se de passagem, a Caixa intimada na pessoa do seu gerente, o gerente da Caixa Econômica Federal vai ser o responsável de posse da folha de pagamento dos salários, da folha de pagamento dos funcionários, com o dinheiro que está bloqueado judicialmente na cidade de Bacabal,
ele vai ser o responsável por efetivar o pagamento ao servidor desse município. Essa é uma vitória da esperança. Essa é uma vitória de instituições que caminham cada dia mais para a seriedade nesse nosso país. Essa é uma vitória da cidade de Bacabal. Essa é uma vitória do servidor público oprimido, que por muitas vezes não tem coragem de denunciar, que por muitas vezes não tem coragem de se pronunciar, porque tem medo de perder o emprego que tem, porque aqui em Bacabal o concurso público é artigo de luxo. Então, como ele é contratado, ele pode numa canetada sair, não tem estabilidade alguma. Então essa é uma atuação dos órgãos, tanto Ministério Público como Justiça, em prol da defesa e de salvaguardar os direitos básicos dos cidadãos bacabalenses, dos servidores do município. Presidente Manuel da Concórdia, a juíza na sua decisão, quando acata preliminarmente os pedidos da promotoria de Bacabal, ela deixa bem clara que salário é verba alimentar. Quando você mexe com salário, você mexe diretamente com o sustento da família, com a dignidade, com a sobrevivência. E isso não dá para permitir. Nesse momento, agradeço a acolhida, a recepção que tive no Ministério Público. Nesse momento, agradeço a celeridade com que a juíza despachou e fez essa decisão favorável aos servidores desse município. Nesse momento, eu diria que agora sim, a nossa população e o nosso servidor público municipal tem grandes chances de receber o seu vencimento atrasado, porque não compete mais ao prefeito municipal de Bacabal decidir se vai pagar ou não o servidor. Agora é determinado que o próprio gerente da Caixa Econômica Federal, utilizando aqueles recursos bloqueados nas contas do município, faça esse pagamento, vereador Gilmar. Essa é uma grande vitória. Essa é uma vitória para nós que acreditamos que muitas vezes as minorias não têm chance de vitória. É para que a gente veja que às vezes as minorias têm chance de vitória sim. Quando a gente pensa que não tem mais caminho a seguir, que não tem mais esperança, aparece uma grande atuação da promotoria de Bacabal, em parceria também com a juíza da nossa cidade, que vai garantir, com fé em Deus, o pagamento dos salários para o servidor público de municipal. Aquela minha luta que começou no dia 15 de outubro de 2015, após vários discursos dessa tribuna que não foram atendidos. 1 minuto para a conclusão, velho. Peço a Vossa Excelência, pela importância, Vossa Excelência, compute o meu tempo de líder, por favor, presidente Manuel, para que eu possa concluir. O vereador está incluso. Você tem 15 minutos errado de boa. Então peço 1 minuto para Vossa Excelência para que eu possa concluir a minha fala. Essa luta que iniciou 15 de 10 de 2015, que muitos acreditavam que não daria em nada, hoje se traduz em algo concreto e efetivo que vai garantir a dignidade do servidor público da cidade de Bacabal. Que isso sirva de exemplo para que as demais áreas não precisem esperar a atuação do Ministério Público e da Justiça para poder corrigir as suas atitudes. É essa a grande lição que fica com esse pronunciamento que trago à tribuna nessa noite. Senhor presidente, falaria aqui também nessa tribuna sobre mais 2 assuntos, que foi a ação de oftalmologia que o nosso grupo político fez na cidade de Bacabal. Falaria também na tribuna nessa noite sobre o voto do senador João Alberto, que votou de forma vergonhosa para nós que somos bacabalenses, votou pela liberação, votou para a liberação do senador Delcídio Amaral, que aquela prisão fosse revogada, uma prisão determinada pelo Supremo Tribunal Federal, e o senador João Alberto acredita que ele deveria ser solto, algo que eu acho que foi vergonhoso, mas que trataremos com mais calma no decorrer das sessões da Câmara Municipal de Bacabal.
Muito obrigado a todos os senhores e senhoras que me ouviram e obrigado, senhor presidente, pela compreensão. Falo, Vossa Excelência, eu não costumo ultrapassar o tempo, mas esse era um assunto de importância e que repercute em vários cidadãos desse município. Muito obrigado.